Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, Issam Itiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, no capítulo 5, Gente gosta de gente. Ao contrário dos demais seres vivos, já nascemos predispostos a ter companheiros. Nossa condição ao nascer é de total dependência da mãe. Precisamos que ela, ou um substituto, nos dê os cuidados básicos, sem os quais não sobrevivemos. Não somos como os animais que já nascem praticamente capazes de andar e de se alimentar. Nós nascemos já nos relacionando com nossos geradores e cuidadores. Nenhum ser humano é indiferente a outro ser humano. Ele se aproxima, agride, finge não ligar ou se afasta, mas percebe sua presença, sempre. A força relacional é praticamente instintiva na espécie humana. Os animais têm seus companheiros, porém de forma primitiva. Os bandos são movidos pela ética da sobrevivência. Tudo o que fazem tem a finalidade de defender a vida e garantir a perpetuação da espécie. Um animal ataca outro quando se sente ameaçado física ou territorialmente. O que vale é a lei do mais forte. O macaco é o animal com o cérebro mais desenvolvido. Forma bandos migratórios que atacam territórios alheios para roubar pensando na sobrevivência de sua espécie. Nisso ele se aproxima de seu parente célebre, o homem. Povos mais fortes dominam os mais fracos e brigam entre si em busca de mais poder do que necessitam para viver. Seria a inteligência uma das responsáveis pelo poder destrutivo do ser humano? Nem sempre o homem destrói seu semelhante para sobreviver. Então por que o faz? Dentre as inúmeras causas destaca o problema básico, ou seja, a falta de civilidade e ambição, a ética dos humanos. Não adianta ser humano ser simplesmente inteligente. Assim como a força física, a inteligência que já nasce com ele pode ser desenvolvida. O que comanda a inteligência e a força física é a mente humana. Elas podem ser usadas tanto para o mal quanto para o bem, conforme a ética do indivíduo. O grande traficante de drogas usa a inteligência para o mal. Os grandes políticos precisam de ter inteligência relacional para conseguir ser eleitos pelo povo. Mas o que torna uns corruptos e outros não é a presença da ética, que os faz honrar os cargos para os quais foram eleitos. Nem os neurologistas, nem psiconeurofisiologistas conseguiram ainda mapear exatamente a localização anatômica da ética, mas sabe-se que ela reside no cérebro superior. Ali fica a instância que exerce o poder de avaliar situações e orientar caminhos na saúde social. Mas só a ética não explica o companheirismo do ser humano. O que faz uma pessoa gostar das outras é a religiosidade. Esse sentimento é a força mestra da convivência social. A religião, que é a espiritualização da religiosidade, reúne pessoas com a mesma afinidade espiritual, estabelecendo rituais, regras, hierarquias, locais próprios e modus operandi para sua funcionalidade. O feto quase sempre é o produto do amor entre duas pessoas. Depende totalmente da mãe para se desenvolver. Mesmo depois fora do útero, a criança prossegue, dependendo integralmente da mãe ou de seus substitutos. À medida que cresce e vai se tornando autossuficiente, ela conquista aos poucos sua independência. A arte de ser mãe e pai é desenvolver os filhos para que se tornem independentes e cidadãos do mundo. Quanto mais competentes forem os pais, menos necessários eles se tornarão para os filhos. E o vínculo afetivo será mantido eternamente, em nome da saudável integração relacional. Então, assim, ninguém nasceu para ficar sozinho. Síntese, né? Nós precisamos conviver com pessoas. Ser humano precisa de ser humano. Os animais, eles conseguem se alimentar quando eles nascem e depois eles conseguem caçar o seu alimento, conseguem se virar sozinhos. Criança demora demais para poder desmamar, vamos dizer assim, né? Cabe ao pai e à mãe nortear essa criança para que ela venha ganhar o sustento dela futuramente sozinha. Porém, mesmo quando ela estiver ganhando o sustento dela sozinha, ela não vai conseguir viver sozinha, né? Porque não é o fato de você estar sozinho que você tem paz. É o fato de você estar com pessoas que você aprende. Então, o ser humano precisa do outro para ele copiar algumas coisas,
para ele ter como referência. Ele precisa do outro para tirar dúvidas, para desabafar, para ser feliz, para compartilhar tristezas, momentos. Nós não conseguimos ficar um minuto sequer sozinhos, né? Hoje, com a história de celular, a gente liga o WhatsApp, a gente liga o Facebook, a gente liga o Instagram, a gente tenta entrar numa rede social para dialogar. Eu entro em sites e faces espírita, onde eu vejo pessoas que estão sozinhas pedindo socorro. Alguém está aí para conversar comigo? O CVV, desde que foi criado, ele nunca ficou sem um atendimento por noite. São centenas de pessoas que ligam para o CVV e falam, eu estou me sentindo sozinho. Ninguém consegue ficar sozinho. Chega um momento que a gente fala, eu estou cansado, eu quero ficar sozinho, quero ir para uma ilha, quero ficar lá, não quero que ninguém me incomoda. Eu fui viajar um dia, fazer um passeio, falei para o motorista, eu só quero ficar ouvindo música aqui, daqui até o final da serra. Eu não quero chegar até a praia, só quero ver mato, só quero ver árvore. Então eu quero pegar a serra aqui quietinha ouvindo minha música. Dá 1h30 na serra. 1h30 para ir, beleza. E 1h30 para voltar calada de novo, porque eu tinha falado que eu ia ficar calada. Aí eu virei para ele e falei, moço, não consigo ficar calada não, vamos conversar. Qual é o assunto que o senhor gosta de conversar? Nós precisamos dos outros para conversar, simplesmente para dar risada. Eu uso meu Facebook para dar risada. Brinco demais com os meninos, as meninas que tem lá, principalmente os meninos que são mais divertidos. Homem, geralmente, o universo masculino é mais divertido. Então eu brinco demais para poder manter o sorriso, para poder manter uma energia boa. A gente não consegue ter essa coisa do sozinho. Não é? Eu vou morar sozinho, eu não quero ninguém. Quando vê, você chama seu amigo para vir tomar café com você. Você vai na casa da sua mãe ou você traz seus pais para poder vir almoçar com você. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu não conheço ninguém que fale, não, eu nasci, cresci, moro sozinho e adoro ser sozinho. De alguma forma você está em contato com alguém. Sozinho mesmo, ninguém fica. Agora, para você saber se você dentro desses grupos está sendo uma boa pessoa ou não, você tem que ser ético. Eu fiz o meu TCC de faculdade falando sobre a questão da ética. Tanto do professor para com o aluno, como a ética que se deve desenvolver entre as crianças. Então, na nossa Constituição, a lei maior de um país está lá. O meu direito termina onde começa o direito do outro. Jesus veio e falou, faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. São códigos de ética. E esse código de ética é onde vai permitir você a ter uma boa convivência com as pessoas, porque você precisa dessas pessoas. Não é uma questão de, não preciso de ninguém paga minhas dívidas. Ninguém pode pagar suas dívidas. Você vai precisar de alguém para alguma coisa, em algum momento você vai precisar. Você precisa do padeiro para você poder comprar o pão. Você precisa do cobrador de ônibus para você entrar no ônibus. Você precisa de um Uber para você poder se locomover. Você precisa de um açougueiro para cortar a carne e te trazer o alimento para a tua casa. Você precisa do entregador. Você precisa das pessoas. Não tem como você falar, não preciso de ninguém. Precisa sim. Precisa. Só que à medida que você precisa das pessoas, elas também precisam de você. Então, quando você está educando uma criança, desde a tenridade, desde pequenininho, a gente tem que colocar para a criança que ela não é o príncipezinho, nem a princesinha. Nada disso, gente. Isso é muito bonito em conto de fada. Pendurar príncipe, princesas na parede, decorar o quarto da criança todinho como se fosse uma rainha, um rei. Tudo bem. Mas ele não vai mandar no mundo, ela não vai mandar no mundo. Eles vão conviver com pessoas, eles vão precisar de pessoas, eles vão precisar ser úteis às pessoas. É para isso que a gente tem um filho. Para mostrar a ele que ele é um ser em evolução que depende da evolução do todo. Tudo que está em volta dele, da família dele, do social dele, da escola, do ônibus, do comércio, da indústria, do transporte. Ele está interligado a tudo que está em volta dele. Tudo, os animais, as árvores, o rio, o mar, ele faz parte de tudo isso. Então ele vai ter que crescer com uma ética para respeitar o que ele tem em volta.
Se as pessoas respeitassem umas às outras como de fato deveria ser, a gente não estava vivendo esse caos todo lá fora. Ontem eu peguei um Uber, eu e minhas histórias de Uber, né? Ontem eu peguei o Uber à noite, um calor danado, o motorista sem ar-condicionado falou: senhora, eu não tenho ar-condicionado, mas eu vou ser obrigada a fechar as janelas, porque aqui onde a gente está parado no trânsito é perigoso. E a senhora desliga o celular, porque se ficar com a luzinha acesa aí, é capaz de alguém vir quebrar o vidro para tomar seu celular. Eu estava refém naquele momento. Não tinha para onde correr, nós estávamos presos no trânsito. Não dava nem para frente, nem para o lado, não dava para ir para trás, estava preso. Imagina o medo, o receio que eu tive naquele momento. Eu não fiz nada para aquelas pessoas. Aparentemente não fiz nada para aquelas pessoas. E eu estava ali sujeita a ser assaltada a qualquer momento. Presa dentro de um carro fechado, morrendo de calor. Por que isso? Porque o direito do outro, ele não se toca que vai até onde começa o meu direito. Ele quer passar por cima do meu direito, achando que ele tem o direito de tomar o meu celular e levar embora. Então, enquanto não houver uma ética, você acha que é normal a criança chegar na sala de aula. Parece coisa boba, mas nos mais de 32 anos que eu fiquei na sala de aula, eu me importei muito com isso. O aluno passa pela mesa do outro, ele derruba a borracha do outro, ou então ele pega o lápis do outro e leva e coloca na outra carteira, ou ele pega e quebra, ou ele esconde, porque ele quer fazer uma brincadeira com o colega. Mas essa brincadeira já começa o quê? A não respeitar o outro. A você passar por cima do direito do outro, ele não está sendo ético. E isso é aquele político que sobe lá no palanque e fala que vai fazer muito pela educação, saúde, pela segurança, e ele não vai fazer nada, porque desde pequeno ele aprendeu o quê? Que ele pode tudo. Ele pode danificar a vida do outro que não vai dar em nada, porque ninguém fez nada. Aos meus alunos eu sempre fiz pagar um lápis novo, uma borracha nova, pedir desculpa, né, se colocar em prontidão de ajudar o colega numa lição, fazer as pazes, mostrar que ele estava errado, que aquilo ali não se faz, que ele não pode prejudicar ninguém, porque ele também vai sair prejudicado. Enquanto ele está atrapalhando a aula daquele colega, ele está atrapalhando a aula dos outros 30. Então ele não fazia ele pedir desculpa para um colega, eu falava: pode pedir desculpa para todos. Porque enquanto eu estou chamando a atenção sua, eu parei de dar aula para os 30. Então você vai pedir desculpa para todo mundo, porque você atrapalhou a aula de 30 alunos, não foi só de um não. Então eu colocava sempre o peso da responsabilidade daquela criança. Ah, mas 6 anos, Patrícia, tá entendendo alguma coisa? Ele chorando: ai, professora, eu não quero falar nada, não, professora. Você vai falar assim. Aí depois me chamavam lá: Patrícia, não seja tão dura, é só uma criança. Eu falo: tá bom, você dura agora e você segura uma bronca lá na frente. A questão da dureza não significa que aqui dentro não ficava com dó, que aqui dentro não ficava, né, do tipo: ah, é tão bonitinho ver chorar aqui. Não, lógico que eu tenho sentimento, não sou uma pedra de gelo. Mas naquele momento da correção da ética, você tem que ser firme. Porque se eu amolecesse e falasse assim: ah, eu bonitinho, por que você fez isso? Não faz isso com o colega não, isso é feio, tá? Ó, eu vou lá e eu mesmo resolvo. Eu pego o lápis do chão, devolvo na carteira do indivíduo lá que ficou sem o lápis, falo que esse que pegou o lápis é bonitinho demais para poder fazer coisa errada, volta pro teu lugar, Joãozinho, e não faz mais isso. Ele vai compreender que ele fez coisa errada mesmo? Será? Então, a ética que deve ser desenvolvida no ser humano, para que ele possa conviver com as pessoas, porque ele não vive sozinho, tem que ser dada lá no berço, dentro de casa, na escola. Não tem outro caminho. Por que o mundo está de cabeça para baixo? Porque está faltando ética entre os pais. Você chama uma mãe numa reunião de pais e fala: sua filha está vindo para a escola de short curto, moça. Não pode. Aqui não é praia, não é parque, aqui é uma escola. Aí você olha para a roupa da distinta da mãe. A mãe está com o short mais curto do que o da filha. Eu já tive reunião de pais de eu falar para a mãe lá na porta, falar: senhora, desculpa, mas isso não é roupa que venha na sala de aula. Eu tinha pais de alunos homens ali. E aí? Os caras não iam prestar atenção na professora, iam prestar atenção, né, no estado que a mulher estava.
Aí a mulher falou, a senhora está dizendo que eu não posso entrar na sua reunião? Eu falei, não, pode sim. O horário já começou, já deveria estar aqui dentro, inclusive. Mas não trajada dessa forma. Infelizmente, desse jeito eu não posso deixar a senhora entrar. Comprei briga? Comprei. Foi reclamar na direção? Claro. A direção veio pedir para ela entrar na minha sala? Lógico. O que eu falei para a direção? Direito de cátedra. Professor tem o direito de cátedra. Eu não estou fazendo nada além daquilo que a lei me permite. Dentro da minha sala, as regras são minhas. Aqui dentro da minha sala, a mulher não entra pelada. Desculpa. As próprias mães, na reunião, tomaram uma atitude junto comigo. Falaram, professora, tá certa. Se eu não tivesse tido apoio das mães e dos próprios pais, porque por mais que eles olhassem a mulher, eles também me apoiaram. Se eu não tivesse tido, bem provável que a direção ia falar assim, Patrícia, você não pode proibir a mãe de fazer a reunião de pais, então ela vai ficar aí dentro e acabou. Mas os pais ficaram do meu lado, falaram, não, a professora tem razão, ela não pode entrar assim, ela não está no parque de diversão, na praia, né? A professora está agindo correto. Mas acontece de um professor tomar uma atitude como essa e os próprios pais podem vir contra o professor, isso também pode acontecer. Falta de ética. Porque a ética vai definir o que é certo e o que é errado. O que é certo para mim pode ser errado para você, o que é certo para você pode ser errado para mim. Então, quem vai ser o termômetro do certo e o errado? A ética. A ética está calcada em quê? O meu direito termina onde começa o seu. Tem uma casa com piscina aqui perto de casa. O bairro onde eu moro é um bairro residencial, só tem casa, não tem comércio nenhum. Não tem um barzinho, uma padaria, não tem nada aqui perto. Aí um cara vai, pega um terreno, cava, faz uma piscina e vem gente de fora, geralmente pessoas que não têm cultura, com aquelas músicas maravilhosas que vocês podem imaginar, coloca no último volume e o bairro inteiro tem que ouvir. O direito deles está chegando no meu. Quando dá 8 horas da noite, que eu já estou por aqui, porque não era para escutar nem durante o dia, é um bairro residencial. Mas quando chega 8 horas da noite, que eu já estou por aqui, 190, 153. Sou obrigada a acionar a GCM, Polícia Militar. Porque o meu direito está sendo desrespeitado. Cadê a ética dessas pessoas de entenderem que elas estão vindo farrear num lugar onde não é para farrear? E culpa maior não é nem dessas pessoas que alugam a tal da piscina. É o cara que fez a piscina no lugar errado. Aí você quer juntar a turma. Gente, vamos na prefeitura, vamos reclamar, porque tá errado isso aí. Ah, não, vai que a gente mexe, vai que a gente é perigosa. Não, melhor não. É aquele medo. É o que Jesus dizia, né? Não basta você não fazer o mal. Você tem que fazer o bem. O bem tem que se erguer, senão o mal ele cresce. Mas as pessoas, por medo, por receio, por não entender de lei, por não entender os seus direitos, deixam outros infligir os seus próprios direitos. E isso começa onde? Lá atrás. Lá atrás. Lá quando é criança. A criança está estudando, você tem 2 filhos, um está estudando, um está lendo, está assistindo televisão, está quietinho, o outro está lá brigando, gritando, jogando bola, perturbando o que está estudando, perturbando o que está assistindo televisão, mudando de canal que está assistindo televisão. É esse vizinho que faz uma piscina e perturba as vizinhanças inteiras depois. É simples assim. Aquele cara que fura a fila de um banco é o cara que furou a fila da merenda na escola. Todo mundo viu furar e falou, mas não é danado o molequinho? Olha lá, já pulou na frente do Zequinha. Mas ninguém tirou ele da frente do Zequinha e falou, vai pro final da fila, você tá errado. Eu fui pegar ônibus uma vez, mais de 7 anos atrás, isso já faz tempo que eu não pego por causa da comorbidade que eu tenho, mas há mais de 7 anos atrás eu fui pegar um ônibus no centro de Itaquá. O ônibus vinha do ponto final, ele vinha vazio. Então, quer dizer, quem estava no primeiro ponto, no caso eu e mais umas 15 pessoas, era simples, fazia uma fila, né? Conforme a pessoa vai chegando no ponto, vai fazendo fila. Seria o ideal. Mas ninguém fez fila. Ficou aquele monte de gente espalhada na calçada, quando o ônibus encostou, adivinha? Parecia uma boiada entrando no ônibus. Aquela fila chata da escola, na hora da entrada e na hora da saída,
ela teria ensinado esse pessoal a fazer fila para subir no ônibus. Mas as pessoas estão deixando de lado. O hino nacional. É chato ficar cantando o hino nacional. Aí você pega uma funkeira, bota para poder cantar o hino nacional, representando nosso país lá fora e fazendo feio. Gente, cadê a ética desse país? Entenderam onde eu estou querendo chegar? Então, nós não vivemos sozinhos, mas nós estamos permitindo que a falta de ética, que a falta de educação, que a falta de respeito e dos valores e princípios estejam em decadência. Está fora de moda ser educado, ser culto, ser bom. Está fora de moda. Aí acontecem uns tropeços, né? Nossa, assalto, violência, morte, não sei o quê. Nossa, o mundo está de cabeça para baixo. Mas quem é o mundo? Quem faz parte do mundo? Qual é a educação que foi dada para esse mundo? Vamos parar a pensar? Vamos agir?